E aí galerinha, beleza? Hoje eu venho com um vídeo um pouquinho diferente do habitual. Geralmente eu falo sobre tecnologia, sobre reparação automotiva e hoje eu venho aqui com uma coisa um pouco diferente, ainda mais em tempos atuais, né, de streaming e afins, né? Venho aqui com um kit aqui, apesar de estar incompleto, né, falta a sexta temporada, dessa série aqui que foi muito importante da década passada, né? Lost, né? Série que foi ao ar na rede americana ABC, né? Entre os anos de 2004 e 2010, que temos 5 primeiras temporadas, né? Sendo que a primeira e a terceira ainda estão lacradas, consegui via Mercado Livre. E é um pouco difícil de se encontrar, principalmente nesse estado, né? Novo. Até pouco tempo atrás ainda conseguia se encontrar em algumas lojas esses boxes para serem comprados. Só pelas artes aqui dos boxes podemos perceber assim, conforme a evolução, né, da série, né? Temos no primeiro aqui, por exemplo, o quadro um tom em cinza, né? Remetendo a fuzilagem do avião, né? Temos aqui, por exemplo, o logo que na época era distribuído, né, pela Disney, né? Querendo ou não, a ABC é uma marca da Disney, a Touchstone Television, que depois evoluiu para ABC Studios. A gente vai ser inevitável pegar e dar alguns spoilers, tá? Até porque eu já vi a série completa, eu acompanhei a série nessa época que ela ainda estava no ar, né? E inclusive esse vídeo acaba sendo interessante tanto para quem quer comprar nesse tipo de box hoje em dia, né, ou quem quer rever, mas também para que alguns entendam, né, vale ou não a pena, né, acompanhar a série, né, tem algum sentido acompanhar a série após 8 anos do seu fim, e essa pergunta eu faço devido ao contexto, né, da série, né, e isso eu vou explicar mais adiante. Aí aqui na segunda temporada temos aqui uma imagem que é da própria ilha, né? E aqui começamos alguns slogans, né? Como por exemplo, a experiência continua, né? Ainda sobre a Touchstone Television, né? Aqui também, né? E aqui explora essa aventura, seguido pela quarta temporada, onde a Touchstone vira ABC Studios. Na terceira temporada temos um logo da Seção Hydra. E aqui o helicóptero de resgate, né? Que quem assistiu sabe bem que de resgate não teve nada, né? E aqui, a quinta temporada, né? Percebemos assim uma evolução na produção assim da logo, né, da série, né? Aqui temos efeitos mais simples, né? Um efeito sombra, aqui um efeito sombra um pouquinho mais bem trabalhado, né? Mas sempre com esses riscos, né? Parece que até aqui na terceira temporada foi mais ainda, né? Imagino que seja para demonstrar bem o sofrimento, né, dos sobreviventes ao longo desses anos. Quem assiste a série sabe, né, em que remete, né, essa imagem. A jornada de volta, edição estendida, né? Classificação indicativa. O que é curioso, né? Aqui, por exemplo, temos uma indicação de 14 anos, né? Aqui nós temos a classificação de 16. Aqui de 14. Aqui de 16. E na primeira temporada, incrivelmente, de 18 anos, né? O mais curioso para pensar sobre essa questão da classificação é que essa série era exibida nos Estados Unidos em média com classificação 14, né, para os padrões deles, né? E embora isso aqui esteja em DVD, né, e exista, né, por exemplo, a edição em Blu-ray, é bom lembrar que Lost do começo ao fim foi transmitido em HD, tá? Embora que, dependendo do país, também foi transmitido em Full HD, né, que os padrões
de televisão da época não eram em Full HD ainda, né? Embora ela tenha sido gravada como tal, né? E teve na época o piloto mais caro da história, né? Se não me falha a memória, foi algo em torno de 10 milhões de dólares, né? Que fez na época o presidente da ABC, que tinha sido que aprovou, né, o projeto, ser demitido, né? Porque, para quem não sabe, a ABC nessa época estava numa situação complicada, então aprovar um piloto tão caro como esse, claro, para os padrões da época. Claro que se você atualizar esses valores para hoje, isso ainda é uma cifra bastante considerável, mas na época não era habitual você gastar tanto, né? E dá para entender aqui, né? Por exemplo, eu vendo essa imagem aqui do casting principal, né, da primeira temporada, porque ela custava tanto, né? Além de ser uma série, né, que tinha locação especial, né, e tomadas de cenas complexas, né, uma edição complexa, uma trilha sonora complexa, você tinha muitos personagens a serem trabalhados, né? Mas o mais interessante é que, por exemplo, nos DVDs, desde sempre existe aqui bastante conteúdo especial, né? E enfim, é algo que é um prato cheio para os fãs, né? Widescreen. Aqui temos uma divisão de como é a distribuição dos episódios. A imagem de época de divulgação. Isso não é a imagem principal, salvo engano, tá? Que inaugurou a série, mas era a imagem de divulgação da série em nível internacional, né? E para quem acompanhou sabe que a série com o tempo foi aumentando o seu casting, né? Por exemplo, aqui temos alguns personagens principais e a série foi evoluindo e tendo outros, né? E os outros, né, que podemos comentar mais adiante em outro vídeo, né? Se eu achar que esse está muito longo, inclusive, né? Aqui temos, inclusive, um adesivo que eu nem tinha reparado que tinha vindo, né? É sempre bem trabalhado, né? Claro, essas edições eu imagino que sejam simples, porque, vejam bem, os discos são separados por um estojo, né? Simples, né? Coisa que não acontece, por exemplo, no box ali da quinta temporada, né? Aqui temos a terceira temporada, né? Que foi de 2006, 2007, né? Que pegou bem a crise dos roteiristas, né? Ela ficou durante um bom tempo em hiato, né? Teve 6 episódios, entrou em hiato, depois só voltou em 2007. O que acabou levando a acordo que a série teria mais 3 temporadas e encerraria, né? Na época foi acordado, né, 3 temporadas, 16 episódios, né? O que na prática acaba sendo isso, só que com algumas horas de duração a mais, né? E foi nessa época que, depois do fim da terceira temporada, que eu comecei a acompanhar mais a fundo a série, né? Eu fui editor da Lostpedia e pude acompanhar a série enquanto ela ainda foi ao ar, né? Aqui temos os itens de bônus, bastante interessantes no lugar para quem gosta. Então chegamos à quarta temporada, que já salvo engano, de 2008. Lembro bem, foi a primeira série que eu acompanhei online. Aqui temos mais itens de bônus e aqui temos um detalhe para quem for comprar essa série hoje, né? Provavelmente quando você for comprar, você vai encontrar edições que são estojo separado, né? Cada um dos discos separados, mas essa edição não é uma edição para consumidor. Você pergunta, como assim, né? Isso aqui provavelmente é a edição final. Eu tenho certeza porque ele tem esse estojo aqui, ele estava lacrado, né? Então temos aqui, né, quarta temporada completa. Mas o que aconteceu nessa época? Essa época nós estávamos na transição, né? A pirataria estava comendo solta
canais de TV a cabo não sabiam o que fazia, né? E a própria indústria, né, de mídia ainda não sabia como se adaptar nessa nova era, como ter rentabilidade com o conteúdo online, né? Então o que os caras fizeram? Reduziram o atraso, por exemplo, da TV a cabo em relação à TV americana e passaram a distribuir discos que chegavam nas locadoras, acho que de 15 em 15 dias. Então, para quem não tinha TV a cabo, ia na locadora, alugava o disco. Até porque temos que lembrar, em 2008 as conexões não eram muito boas, né? Eu só consegui ver a série nessa época porque em casa já não existia limite de transferência. Mas ainda assim era muito lento, né? Assistir um episódio em Full HD, nem em sonho, né? Mas já era possível acompanhar, né, por streamings da época, online, ao vivo, né? Aqui temos, inclusive, nos bônus especiais, né, uma retrospectiva de Lost, que foi inclusive utilizado, né, pela ABC na época, no seu conteúdo online e no seu conteúdo de programação. O que é bastante interessante de Lost são os itens extra-série, né? Por exemplo, aqui nós temos um bônus, mas na verdade é um documentário, né? 6 da Oceanic, né? Uma conspiração de mentiras. Então tem toda uma mitologia dentro da série, né? Como aqui, mais uma vez, o logo. Vou pegar aqui para vocês um dos discos da quarta temporada, para que vocês analisem a qualidade. É um pouco difícil fazer isso com uma mão. Então, aqui temos, por exemplo, um disco, melhor, um estojo, né, com os episódios de 1 a 7. E aqui tem até os nomes dos episódios. Eu não tenho certeza se os demais tem isso. Beginning of the End, of Mad Dad, The Economist, Hagtown, Constant, The Other One. Aqui eu acho que eu devo entrar num ponto, né, de assim, como é, né, assistir hoje, né, a série, né? Eu, por exemplo, quando assisti a série, eu me lembro de basicamente o lançamento de todos os nomes de episódios. As pessoas ficavam acordadas até altas horas, esperando um episódio sair, né? Sair uma legenda, esperando sair no canal TV a cabo, né? E até mesmo o nome dos episódios já servia para muita discussão, né? Existiam pessoas que conseguiam imagens, né, da produção e elaboravam muitas teorias, né? Hoje em dia existem algumas séries que sim, possuem, né, toda essa metodologia em volta, mas é para dizer que essa coisa do digital, Lost foi pioneiro. Existiam séries anteriores também que levantavam muita discussão, mas talvez não no mesmo nível. Aqui temos disco 1, de 3, dos DVDs, no caso aqui, não é uma impressão fosca, ela tem um relevo aqui nas palavras Lost, né? Ela é da região 4, né? É uma produção nacional. E aqui temos a 5ª temporada, que é a última que eu tenho aqui. Esses conteúdos, né, extras, né, pra quem gosta, é muito divertido, né? Em alguns casos você consegue encontrar alguns easter eggs, né? Aqui, pelo visto, já não possui nenhum, né? Acaba na 4ª. E aqui nós já estamos, né, em 2009, né? Também me lembro dessa época, mantinha um fórum, não, na verdade um blog sobre Lost. Participava de alguns fóruns também. Dá pra ver que assim, há um outro tipo de tratamento de imagem nessa época. Tudo bem que se você analisar, por exemplo, os efeitos especiais, principalmente do piloto, né, da primeira temporada, você vai analisar que a série já usava efeitos muito avançados para a época, né? Então, nós vamos abrir esse da 5ª temporada, que esse daqui é um pouquinho diferente a estrutura dos discos, né?
Esse daqui, ao contrário dos demais que são estojo, esse aqui é do tipo Digipack, né? Olha só que bonita a arte. E a imagem de divulgação da época, tanto nos Estados Unidos quanto global, né? Os nomes dos episódios aqui, Lost na locação e afins, né? Algumas imagens e alguns episódios, 2009. Disco, novamente aqui, com acabamento muito bem feito, muito primoroso. Desse jeito. Imagem de fundo. Aqui. Bônus. Aqui algumas imagens bem interessantes, né? Bem trabalhadas. E bom, vou comentar um pouco aqui sobre a importância dessa série na década passada, né? Como eu disse, até mais ou menos ali o lançamento de Lost, o que era comum mesmo nos Estados Unidos, né? A pessoa se sentava em frente à televisão, esperava o conteúdo chegar, o conteúdo passar e ficava por isso mesmo, né? Salvo algumas exceções, não ia para muito além disso, né? No caso aqui de Lost, principalmente por causa da sua mitologia e por causa do avanço tecnológico, né, durante esse período, as pessoas começaram a discutir em fóruns, né, e de certa forma pegou até um pouquinho, né, da mudança de redes sociais, né. Aqui no Brasil, por exemplo, desde essa época, desde o lançamento da série, basicamente, houve, né, um fórum, ainda existe, né, fórum Lost Brasil, e muitos outros dedicados ao assunto. E além disso, tinha conteúdo de um universo expandido, né? Por exemplo, como livros, né? Como esse daqui, né? Dead Twin, cheguei a comprar na época, né? Não é uma história canônica, né? Não... Mas bastante interessante, né? Como adicional da série, né? Esse livro, salvo engano, de 2006 ou 2007, né? A publicação original dele. Deixa eu ver aqui. 2007. 2006, copyright, mas acho que chegou no Brasil em 2007. Muito bem feito também. Tem aqui o marcador integrado. Logo da Bad Robots, né? Para quem não conhece, a produtora, né, do J.J. Abrams, né? E além disso, Lost também foi basicamente pioneira, né? Série pioneira nos jogos de realidade alternativa, né? Como Lost Experience, né? Que adicionou mais um universo, né? Usando as histórias da série, né? Então é por isso que, assim, pensar em um reboot, não com a mesma história, mas usando, assim, a mesma mitologia, é bem possível, porque é uma série que possui um universo bem grande, né? Por exemplo, esse livro poderia gerar algum conteúdo adicional, né? Houve também o jogo foi um fiasco, porque usava uma engine que era muito pesada na época e muito ruim, e não acrescentou em muita coisa para os fãs, né? Não foi muito recebido nem pela crítica de jogos e nem pelos fãs da série, né? Mas temos aqui até uma revista, né, de época. Vamos ver se eu encontro aqui. Tem duas reportagens. Essa revista é duas em uma. Então havia, assim, muito interesse, né? Por exemplo, Lost líder de audiência, né, e afins. Mas apesar da internet ter sido muito importante nesse período, ainda não era, assim,
a forma principal que muita gente tinha para conseguir informações sobre as séries no geral, né? Tanto é que tinha muita gente que acompanhava pela TV a cabo, né? Ou pela Globo, né? Começou a exibição em 2006, né? Foi por lá que eu conheci a série, né? Podemos dizer assim como, apesar dessa ter sido a última fase, né, de revistas com conteúdo do gênero, como foi uma época boa, porque olha só, por exemplo, o acabamento é macio, né? Páginas bem feitas, bem trabalhadas. E podemos ver assim como o conteúdo mudou, né, ao longo dos anos, né? De revista, né, e atendimento de determinadas necessidades, porque temos aqui, por exemplo, um resumo dos episódios, no caso aqui da primeira temporada, né? Hoje em dia você pode abrir uma página da série, pode procurar descrição em algum lugar, mas nessa época não era exatamente muito habitual, né? Acabava sendo um guia de assistir, né, a série, né? Perdidos no passado. Se esse pessoal aqui descobrisse como depois iria mudar algumas coisas, né, da estrutura lógica da série, ia ficar mais perdido ainda. Então, mas é isso, pessoal. Eu queria demonstrar aqui os boxes, né? Eles já foram apresentados, né? Deu um overview, né, do que foi a Lost nesse período. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Comente, né? Você assistiu Lost, né, nessa época, enquanto ela ainda estava no ar? Você assistiria novamente? Você recomendaria para alguém hoje acompanhar a série, mesmo não tendo, né, como acessar toda essa mitologia que foi de época? Deixa aí nos comentários, né? E é isso. Um abraço e até mais.